bem-vindos novamente ao nosso canal Vandesp. Eu sou a Vanessa. Eu sou o Luciano. E hoje nós vamos falar para você sobre um assunto bem bacana que vai ajudar vocês aí na hora de decidir sobre a compra do seu imóvel e seu financiamento imobiliário. A amortização do seu contrato. Que bicho é esse, Luciano? Vamos lá, pessoal. O que é essa amortização? Todo mundo pensa, né, quando fala em financiamento, meu Deus, eu vou pagar 3 vezes o valor do imóvel, eu vou pagar um monte de juros, etc e tal. Isso pode ser verdade ou não, vai depender de você. Sim, como que funciona planejamento. Isso? Exatamente. Então, quando você vai comprar um imóvel, o ideal é você já pensar isso desde antes, ok? O que seria essa amortização? Imagina o seguinte, você tem lá um saldo devedor, você comprou um imóvel e financiou lá 100 mil reais, beleza? Você tem lá 100 mil reais. Você vai ficar 30 anos pagando esse financiamento lá de 100 mil reais. Se você ficar 30 anos pagando isso, vai te custar 300 mil esse financiamento. Vai custar um valor enorme, ok? Mas o que você pode fazer? Você pode ir amortizando essa dívida. Pensa que a sua dívida ela vai ser 100 mil, se você pagar em dia, né? Ela vai ser sempre 100 mil ou menos. Ela vai caindo. Só que como você paga juros, paga seguro, paga taxa, paga um monte de coisa... Todo mês tem um pacotinho ali dentro daquela prestação, né? Então, como você acaba pagando um monte de coisas junto, se você ir amortizando o seu saldo devedor mais rápido, você consegue fugir desses outros encargos, né? Então, às vezes o pessoal fala assim, vou pagar um financiamento com desconto. Não existe, né, um desconto no financiamento imobiliário, especificamente. Não tem como você chegar para o seu gerente e falar assim, minha dívida está em 30 mil, deixa eu pagar 20. Cara, isso não funciona, tá? O que funciona é o seguinte, você evitar de pagar coisas lá na frente. Então imagina, eu tô lá pagando minha parcela, bonitinha, etc. Me sobrou um dinheiro. Chegou época de 13º, me sobrou um dinheiro, resolvi que eu vou amortizar meu financiamento. Eu consigo pedir lá no banco, pelo aplicativo, para o meu gerente, ligando na central, enfim. Você consegue fazer a amortização do seu saldo devedor, tá? Então você vai pegar esse dinheiro e vai amortizar direto no saldo devedor. Então se o seu financiamento caía lá 300 reais por mês no saldo devedor, mas eu pago 1.000, mas tem juros, tem seguros, tem um monte de coisa. Vai cair lá os 300 reais por mês, beleza. Fui lá, amortizei 2.000, é quase como se eu estivesse pagando umas 6 parcelas. Entendeu? Então você vai tirando um monte de prazo do seu contrato. Sim. E sobre essa questão de prazo, né, é importante falar que quando você faz a amortização do seu contrato, você tem a opção de reduzir ou o valor que você paga por mês ou a quantidade de meses que você vai demorar para pagar o seu contrato, né? Então, aquela história de eu vou pagar de trás para frente. Não existe. Né? Vou tentar explicar com outras palavras aqui, só para tentar levar mais entendimento para você sobre como funciona a amortização. O que é amortizar? É tirar um valor da sua dívida. Você começou a sua dívida quando você fechou o financiamento em 100 mil, exemplo aqui desse vídeo, tá? E aí, no primeiro mês, você pagou uma prestação em torno de R$ 1.200. Nesta prestação, tem vários itens que se somam e chegam nesses R$ 1.200. Tem ele juros, tem ele tarifa, tem ele seguros do contrato e, por fim, tem aquilo que a gente mais gosta de ver, que é o que a gente chama de amortização. É o que realmente se diminui da dívida. E aí, por exemplo, você começa com 100 mil. No segundo mês, após pagar a prestação, essa dívida sai de 100 mil e vai para 99.700. No segundo mês, quando você pagar essa prestação de novo, a segunda prestação, a dívida sai de 99.700 e vai para 99.400, por exemplo, entendeu? Então, todos os meses, a sua dívida vai caindo aos pouquinhos e isso faz com que você vai liquidando o seu contrato, bem devagar, 30 anos. Mas eu recebi 20 mil do meu 13º, ou de outros seguros, ou de dinheiro que eu juntei. Ou de FGTS. Ou de FGTS, que agora eu posso usar, não podia usar antes, agora eu posso usar, enfim. Algum valor que eu tenho. Então, eu vou tirar 20 mil. Minha dívida sai de 99.700, menos 20 mil, vai para 79.700. Uau! Diminuiu loucamente o seu contrato, certo? Certo. Então, o que vai acontecer? Você tem duas formas de ajustar o seu contrato depois que você faz isso. Você pode diminuir o valor da sua prestação ou você pode reduzir o prazo total. O prazo que era de 30 anos passa para 20. Por quê? Porque você tem uma dívida menor. E se você continua tirando dessa dívida o mesmo percentual, o mesmo valor,
mensal, você vai pagar ela mais rápido, porque essa dívida é menor do que até no começo lá do contrato. Então, existem formas de fazer isso. A gente sempre sugere a redução no prazo, porque num cálculo bem assim, por alto, bem geral, quanto menos tempo você paga um determinado juros, menos juros você paga. Então, vamos pagar mais rápido. Ah, mas Vanessa, eu fiz amortização com acerto da minha empresa e minha renda vai cair muito a partir de agora, porque eu estou fazendo um outro tipo de investimento, né, profissional, não consigo pagar, vou ter que reajustar para essa parcela. Bacana. Antes isso do que ficar inadimplente, antes isso do que deixar de pagar seu financiamento. Então, reduz o valor da prestação e mantém o prazo pré-determinado lá desde o início de 30 anos, para que você, numa segunda oportunidade, consiga liquidar esse contrato ou voltar a amortizar. Beleza? Então, é muito importante vocês entenderem que quanto mais amortizações vocês fizerem, mais rápido você liquida o contrato. E hoje nós temos como uma métrica de mercado nacional uma média de 6 a 8 anos para que as pessoas liquidem seus contratos. Então, quando você analisa os números de 30 anos, você está analisando números super faturados. Porque você não vai ficar, normalmente não se fica 30 anos. Vários os motivos. Ou você consegue amortizar, ou você consegue liquidar, ou você vende o imóvel. Então, automaticamente, de alguma forma, aquele montante que você está calculando em 30 anos, ele vai ser completamente superfaturado porque você vai liquidar antes. Então, tomar muito cuidado na hora de fazer essa análise e sempre quando você fizer uma escolha de comprar seu imóvel e financiar, planejar de alguma forma para que você consiga liquidar o seu contrato. Nunca entrar no contrato pensando em 30 anos. Sempre pense a curto prazo, sempre pense em liquidar e amortizar ele o quanto antes, dentro das condições individuais de cada um, tá? Peraí, mas vamos lá. Então quer dizer que em todas as condições, o melhor que eu posso fazer sempre vai ser amortizar? Sim, amortizar até liquidar. E se eu tiver um investimento que me paga mais que os juros do contrato? Depende desse investimento, da liquidez dele, depende do seu capital, custo de oportunidade, em pegar o seu capital e investir no financiamento ou investir em algum negócio que vai te render mais frutos. A gente tem cenários que nós vivemos aí há 2 anos, 3 anos atrás, em que as taxas de juros estavam tão baixas, mas tão baixas, que todo mundo que teve a oportunidade de comprar um imóvel aproveitou taxas muito baixas. E hoje, talvez pegar 20, 30 mil e aplicar e quitar esse saldo devedor, não seja tão interessante quanto investir em algo que vai te render mais do que aqueles juros que você está pagando. Mas essas são situações muito pontuais, específicas de cada cliente, de cada negócio que foi feito. E, por exemplo, o FGTS é uma situação que você não tem como ficar escolhendo muito o que fazer. Então, se você não tem o que fazer com ele, vai lá e amortiza seu saldo devedor. Bacana. Mas se você tem dinheiro em espécie, vendeu, ganhou, recebeu de herança, seja lá o que for que você tenha, né, criado um cenário, talvez você tenha que colocar na ponta do lápis se vale a pena liquidar, dependendo da taxa de juros do seu contrato, ou investir, ter uma rentabilidade superior aos juros que você está pagando. Lembrando que imóvel valoriza, ainda que em pequena proporção, dependendo da situação dos anos, enfim, a gente tem que sempre pensar na relação custo-benefício daquele dinheiro, daquela taxa de juros e do seu contrato. E para isso você pode contar com uma assessoria financeira muito bacana, qualquer um. Exatamente. Tá até aqui, não tá aqui não, mas tá ali. É assim, a Vandesk está aqui para te assessorar até nessa hora de escolher o que eu faço com o meu dinheiro. É isso, pessoal. Se ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. A gente está aqui exatamente para poder esclarecer isso, tirar essas dúvidas e te direcionar no melhor caminho aí para que você consiga pagar menos juros possíveis e ter seu imóvel da melhor maneira possível. E fazer o bom e o melhor uso do seu dinheiro. E é isso, gente. Obrigada, até mais. Até mais.